Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um direto aqui na página de desafios, que entretanto foi carinhosamente apelidado como traduzido para graúdos, porque eu tenho esta mania de dar nomes a tudo e achei que traduzido para graúdos seria um nome interessante para dar aqui aos nossos diretos da quarta-feira. Então, deixa-me lá só pôr isto aqui tudo a funcionar. Aparentemente hoje as coisas estão mais operacionais do que na semana passada. É bom. A semana passada foi um bocadinho complicado. Cá estamos, então, sejam bem-vindos a mais uma semana, mais uma quarta-feira. Voltamos hoje à matemática. Eu tinha dito que hoje queria voltar outra vez à matemática. Queria, antes de mais, agradecer a vocês que estão aí desse lado. Queria agradecer a quem nos tem seguido. Queria agradecer a quem foi visitar o nosso canal no YouTube, a quem subscreveu. Isto é tudo muito recente. São tudo ideias assim todas um bocadinho acima do joelho, mas as coisas vão acontecendo. E tem sido engraçado, tem sido muito gratificante ver as reações de algumas pessoas, as mensagens que tenho recebido, o feedback que tenho recebido aí desse lado e, portanto agradeço e começo a ver que isto até faz algum sentido. Agradecimentos feitos. Queria dizer que esta semana vamos fazer contas. Hoje vamos fazer contas. Porque eu vi, sei lá quantas vezes, um mesmo exercício do terceiro ano em vários grupos de mães, de dúvidas, de grupos de amigas, grupos de pessoal. Olá, boa noite, Tiago. E então eu pensei, por acaso tinha outro tema pensado para hoje, mas como percebi que era um tema que estava a causar alguma confusão, e já que estes diretos são exatamente para isso, achei que poderíamos falar sobre isso. O que é que aconteceu? Enquanto explicadora e enquanto pessoa que tem uma página ligada à educação, enquanto mãe de um miúdo pequenino também, tem 6 anos, vai fazer 7 anos agora, estou em vários grupos no Facebook. E esses grupos têm sido utilizados por muitas pessoas para pedir ajuda. Os pais pedem ajuda uns aos outros, os pais pedem ajuda nesses grupos porque sabem que há professores que também estão a ajudar. E então eu queria dizer antes de mais o seguinte. Como é natural, quem tem... boa noite, Inês. Quem tem... como é que eu digo? Quem está mais capacitado para ensinar estas coisas aos miúdos são sempre os professores. Ok? Já houve quem tenha dito que eu estava a incentivar que os pais é que devessem ensinar os miúdos e não sei o quê. Nem nada disso. O que se passa é que há muitos pais que não conseguem chegar à comunicação com os professores, porque os professores também não conseguem estar em todo lado. As pessoas também têm imensos trabalhos para ver, têm imensos trabalhos para corrigir, imensos miúdos para dar atenção. E nem sempre, se calhar, os miúdos estão a fazer um trabalho, se calhar nem sempre os professores conseguem dar resposta. E eu tenho visto em muitos desses grupos algumas pessoas ficarem um bocadinho indignadas com isso, a dizer que não são os pais que têm que fazer nada disso, que os professores é que têm essa obrigação e tal. Mas pronto. Mas como pais, né, nós também sabemos que se os miúdos precisam de alguma ajuda, obviamente que não vamos estar aqui a falar de coisas muito específicas, nem muito avançadas, estamos a falar das bases, portanto, e às vezes os pais já deram as bases há imenso tempo, já deram as bases há sei lá quanto tempo, e não se lembram. E é tão simples quanto isto. E depois os miúdos pedem ajuda e os pais querem ajudar. Está bem? Mas, repito, e tenho dito isto todas as semanas, aquilo que vale é sempre o que o professor diz. Se o professor de um miúdo ensina daquela maneira, nós não vamos estar a contradizer e a dizer de outra maneira só porque é a maneira como nós nos lembramos ou como nos faz mais sentido a nós,
Porque se ele aprendeu daquela maneira é que nós vamos reforçar. Para não confundir, senão vamos estar a estragar o trabalho do professor. Dito isto, o trabalho que surgiu muitas vezes aí esta semana foi precisamente um trabalho sobre as operações, sobre as propriedades da multiplicação. E vi imensa gente a perguntar, e eu, claro, como preparo sempre isto tudo muito bem, não tenho aqui o exercício. Mas, deixa-me lá ver se eu consigo. Bom, não interessa. Era qualquer coisa como... isto. Não era mais aqui, eram vezes. Era qualquer coisa como isto. E gerou uma grande confusão. Mas eu, antes de chegar aqui, antes de chegar a este... Lá estou eu com mais. Antes de chegar a este ponto aqui, queria fazer uma outra introdução, e que é o seguinte: as coisas têm que ter uma ordem. Na matemática, as coisas têm de ter ordem, têm de fazer sentido. E as contas têm de obedecer a regras. As contas de somar e de subtrair têm regras, as contas de dividir e de multiplicar têm regras, e como tal, nós temos de as seguir, porque senão vai dar errado. E depois às vezes dizem assim, mas a minha calculadora está errada, porque deve estar variada porque dá uma conta, dá um número diferente. Se calhar, ou não é a calculadora ou é a forma como estão a pôr as coisas na calculadora. Portanto, vamos por passos. Primeiro, nas contas de somar, há várias propriedades que têm de ser tidas em atenção. Uma delas é a propriedade comutativa da adição. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que 4 mais 3 tem de ser igual a 3 mais 4. Esta é a propriedade comutativa da adição. Este marcador não se vê lá muito bem, mas está aqui. O que é que isto significa? Comutativa significa que pode mudar, ou que é uma transformação, uma alteração, uma troca. Então, 4 mais 3, o que é que eu faço? Vou trocar os números e fica 3 mais 4. 4 mais 3 não dá 7. E 3 mais 4 não dá 7. Então, é igual. Significa que existe esta propriedade. Se me der mais jeito de trocar o 4 mais 3, fazer ao contrário, 3 mais 4, então eu faço. Isto é muito útil para eu fazer coisas como, por exemplo, se eu tiver 4 mais 17, os miúdos muitas vezes fazem isto, agarram no primeiro número e vão contar mais os outros que vêm a seguir. Ou seja, eles contariam 4 e depois agarravam nos dedos e iam contar mais 17. E não se lembram muitas vezes que isto é a mesma coisa que fazer 17 mais 4, que é muito mais fácil. Que é só fazer 17 e somar 4. Ok? Propriedade comutativa da adição. Depois há outra propriedade que é a propriedade associativa e que diz que 4 mais 3 mais 1 é igual a 4 mais 3 mais 1. Reparem lá. Nós sabemos que aquilo que está entre parênteses é aquilo que se faz primeiro. É uma das principais regras da matemática, está bem? Esquecemos o que vem a seguir aos parênteses. Por enquanto, mantemos aqui nos parênteses. Aquilo que está dentro de parênteses eu faço primeiro. Então, 3 mais 1, 4. 4 mais 4 dá 8. 4 mais 3, 7. 7 mais 1 dá 8. Portanto, também se verifica. E é associativa porquê? Porque eu vou juntando bocadinhos a bocadinhos. E os bocadinhos podem ser diferentes. Ok? Esta é a associativa. E depois há uma outra, que é a existência do elemento neutro da adição. E o elemento neutro, como o próprio nome indica, é um elemento que não está lá a fazer nada.
E qual é o elemento? Qual é o número que numa conta de mais não está lá a fazer nada? É o 0. Se eu fizer 7 mais 0, isto vai dar 7. Qualquer número mais 0 vai dar sempre aquele número. Então, este amigo que aqui está é o elemento neutro da... Isso mesmo, é o 0. É o elemento neutro da adição. É neutro porque ele não está lá a fazer nada. Ele estar ou não estar, neste caso, é igual. Portanto, estas são as propriedades da adição. E que nós temos que respeitar e que é tudo um bocadinho muito normal. Toda a gente está habituada a ver isto. E eu vou apagar com o meu mini apagador. E, entretanto, aparecem as da multiplicação. E nas da multiplicação, repetem-se algumas. Algumas propriedades repetem-se e têm o mesmo nome e tudo. E isso faz com que, por um lado, às vezes seja mais fácil eles perceberem porque têm o mesmo nome. Por outro lado, às vezes é mais confuso porque, tendo o mesmo nome, eles confundem quando é que é na multiplicação e quando é que é na adição. Mais uma vez, as coisas têm de fazer sentido. Então, se eu tiver... Se eu tiver 3 vezes 5, não é a mesma coisa que eu ter 5 vezes 3? Sério? Se eu tiver 3 vezes 5, é a mesma coisa que eu ter 5 vezes 3. O que é que eu fiz? Troquei a ordem. Lembram-se como é que se chamava na adição? Era a propriedade comutativa. Comutativa porque eu estou a comutar, estou a trocar a ordem dos números. Neste caso dá 15 e neste caso também dá 15. Então, neste caso, eu vou-lhe chamar a propriedade comutativa da multiplicação. Ok? Essa é uma. Também há uma que é o elemento neutro. E aqui é uma das confusões que aparece. Há um elemento neutro na multiplicação. Alguém se lembra qual é que é? Ou alguém sabe qual é que é? Esta é a propriedade comutativa. Então, na multiplicação, o elemento neutro não é o 0. Porque o 0 na multiplicação é tudo menos neutro. Exatamente. Tiveste a estudar, Inês. Então, o elemento neutro na multiplicação é aquele elemento que, quando nós multiplicamos por ele, não acontece nada. Qual é que é? É o 1. Então, se eu tiver 3 vezes 1, 3 vezes 1 dá 3. Este 1 não fez ali rigorosamente nada. Pois, fazes bem, fazes bem. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. 1500 vezes 1, 1500. Ou seja, este 1, estar ali ou não estar, é o mesmo que nada. Significa que ele é o elemento neutro. A existência do elemento neutro da multiplicação. E isto é importante, eles à frente do elemento neutro deixarem sempre bem claro se é da multiplicação ou da adição. E é fácil perceber porquê. Porque na adição o elemento neutro era o 0. Na multiplicação o elemento neutro é o 1. O elemento neutro, o 0 na multiplicação também é uma das propriedades, mas não é neutro, não é? Porque qualquer coisa que a gente multiplique por 0 vai dar 0. Se eu fizer 7 vezes 0, isto vai dar 0. Se eu fizer 40 vezes 0, vai dar 0. Se eu fizer os tais 1500 vezes 0, vai dar 0. Ou seja, o 0 limpa tudo. E porque limpa tudo, transforma tudo em 0 quando é multiplicado, ele é o elemento absorvente da multiplicação. Ok? Portanto, já temos aqui uma propriedade, outra propriedade e outra propriedade. E agora vamos àquela que gerou tanta confusão esta semana, que é a propriedade distributiva da multiplicação. O que é que acontece?
olhando para aquele exemplo, que eu não tenho bem a certeza se eram aqueles números ou não, mas se não eram estes, eram outros parecidos. O que é que eu sei? Eu sei que se eu tiver isto assim, 3 vezes 2 mais 2 mais 4, o que é que eu vou fazer? Eu posso somar primeiro o que está dentro dos parênteses e depois multiplicar pelo que está cá fora e fica 3 vezes 2 mais 4 dá 6 e 3 vezes 6 dá 18. O que acontece é que quando aparece esta propriedade distributiva, nós vamos distribuir. E vamos distribuir este 3 por este 2 e vamos distribuir este 3 por este 4. E isto é a mesma coisa que eu ter igual a 3 vezes 2 mais, porque é um mais que eu aqui tenho, 3 vezes 4. E isto, 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 4, 12. E 6 mais 12 não dá 18? É a mesma coisa que tinha dado ali em cima. Ok? Portanto, esta é chamada propriedade distributiva. Porquê? Porque ela distribui o número que está cá fora pelos números que estão dentro dos parênteses. Significa que, olhando para estas propriedades todas que nós já vimos, que os números podem trocar de lugar, que os números se distribuem e tal, é fácil eu olhar para estas duas contas e ver que se elas são iguais, então aqui tinha que estar um 4 e aqui tinha que estar um 5. Certo? O que é que eu troquei aqui? Não troquei nada. Ali nem sequer troquei nada. Nem troquei a ordem. Se calhar era no exercício que tinha alguma coisa trocada. O que é que acontece mais? Isto é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Se eu tiver 4 vezes 5 menos 3, mesma coisa que eu ter 4 vezes 5 menos 3 dá 2, isto dá 8. Se eu fizer outra vez pela propriedade distributiva, o que é que eu vou fazer? É sempre este com este e este com aquilo. Eu vou distribuir. Então, eu tenho que isto é igual a 4 vezes 5, mas agora já não é mais. Agora é menos, porque o sinal que está ali é um menos. Menos 4 vezes 3. 4 vezes 5 são 20. 4 vezes 3 são 12. E 20 menos 12 são precisamente 8. Os tais 8 me tinham dado atrás. Ok? Neste caso, estamos perante a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. O exemplo anterior era em relação à adição. Porquê? Porque eu tinha aqui uma conta de mais, aqui dentro. Agora é em relação à subtração, porque eu tenho uma conta de menos. Ok? Portanto, acho que já vimos tudo. Quaisquer exemplos que apareçam dentro destes... difícil. Quaisquer exemplos que apareçam dentro destas operações, dentro destes cálculos assim, o raciocínio tem de ser mais ou menos o mesmo. Eu tenho de cumprir com aquelas regras. E cumprindo com aquelas regras, vou ter de seguir sempre a mesma lógica. Se eu tiver parênteses, se tiver aqui uma multiplicação antes dos parênteses, então eu sei que eu vou ter de distribuir. Ok? Se eu vou ter de distribuir é a propriedade distributiva. Este com este com aquele. Eu até podia ainda acrescentar ali outra coisa lá em cima, que isto era a mesma coisa que eu ter 8 vezes 5 mais 4. Podia ou não? Porque eu também vi que na adição eu podia trocar a ordem dos fatores e neste caso tinha a propriedade comutativa da adição. Está bem?
Agora, outra coisa que é muito importante, já vimos as propriedades das operações, da multiplicação e da adição. E eu queria deixar aqui mais uma chamada de atenção, que é em relação às prioridades das operações. E isto nós podíamos falar num dia sobre isso, mas eu acho que hoje é o dia. Então, o que é que eu sei? Ou o que é que eu tenho de saber? Eu sei que, se eu tiver isto assim, eu vou ter de ir ver quem é que é, ou qual é que é a operação que eu vou ter de fazer primeiro. E aí entra o conceito das prioridades das operações. Esquecendo contas mais avançadas que eles já só aprendem depois no 6º ano e etc. Até lá vamos ficar só pelos parênteses e pelas contas de multiplicar e pelas contas de dividir. Eles aprendem que o quê? Primeiro, eu resolvo os parênteses, vou resolver o que está dentro de parênteses. Não havendo parênteses, o que é que eu vou resolver? Vou resolver multiplicações e divisões. E só depois de resolver as multiplicações e divisões é que eu vou resolver as somas e subtrações. Neste caso, eu vou procurar o que é que eu vou resolver primeiro. Tenho aqui uma multiplicação, logo esta vai ser a conta que eu vou fazer primeiro. Então, mas eu não posso fazer, tipo assim, esquecer os outros que ali estão e fazer 2 vezes 4, que dá 8, e depois ir buscar os números cá mais atrás, esqueçam isso. E desincentivem-nos a fazer isso, porque muitas vezes os miúdos habituam-se a fazer as contas aos bocadinhos e depois vão deixando números para trás e depois vão buscar os números lá atrás e depois quando dão por eles e quando nós damos por eles já estão habituadíssimos a fazer isso e depois é muito difícil de corrigir. As contas são para fazer sempre por ordem. Se nós não vamos usar aquele número naquele cálculo, não faz mal, a gente copia a mesma, a gente deixa estar lá e lá de servir para outra conta mais à frente. Se eu tiver de escrever este 3 que aqui está 10 vezes em 10 linhas, eu vou escrever. Eu não vou deixar ninguém para trás, isto é como se fosse uma equipa. Está bem? Ninguém fica para trás. Então isto, eu já sei que isto, o 3 eu não vou mexer, mais este marcador está a dar as últimas, não? Menos 1. E agora? Tenho uma conta de mais e tenho uma conta de menos. Qual é que eu vou fazer primeiro? Qual das duas é que tem prioridade? A que está primeiro à esquerda. E isto agora eu faço sempre por ordem. Ok? Não é sempre a soma e nem é sempre a subtração. É sempre a que estiver primeiro. Se eu tiver perante duas operações que não têm prioridade uma em relação à outra, prevalece sempre a que aparece primeiro na escrita. Neste caso, aparece primeiro a adição, a soma. Então, 8 mais 3, 11, menos 1. E só aqui é que eu vou fazer 11 menos 1, que dá 10. Ok? O erro grande que eles fazem, e que muitas vezes os pais, sem se lembrarem destas regras Olá, boa noite, Escolha Portuguesa, o nosso grupo associado está muito mal. O que é que está muito mal? Sem se lembrarem das prioridades das operações, querem ajudá-las e depois às vezes também vão induzir em erro. Aconteceu com um dos meus meninos esta semana, que me disse que o pai tinha ajudado e tinha dito que primeiro se fazia este, porque era o que aparecia primeiro. Sim, mas se eu tiver lá uma conta, um cálculo, uma operação que tenha prioridade, essa é que tem de ser feita primeiro e não só a que está à esquerda porque está à esquerda. Ok? Portanto, primeiro vou ver qual é que tem prioridade. É a multiplicação neste caso. Segundo, depois de nenhum ter prioridade, de só ter a mesma ordem para ser feita a operação, aí sim vou da esquerda para a direita. Se eu tiver cálculos mais complexos, eu acho que eu estou a escrever com números muito grandes. Se eu tiver cálculos um bocadinho mais complexos, deixem cá ver. Se eu tiver
2 mais 5 vezes 2 a dividir. Não, vou pôr aqui um 6. 6 vezes 2 a dividir por 3 menos 4 a dividir por 2. Já devia ter preparado isto, né? Transmissão sem razão, a net está muito fraca aqui. Pois isto acho que é a semana, porque a semana passada era aqui. Bom, temos um cálculo um bocadinho mais complexo. Então o que é que eu vou ter de olhar? Vou ter de ver primeiro onde é que estão os primeiros a ser feitos. Que são quem? Parênteses. A, não há. Então, quem é que vem a seguir? Multiplicações e divisões. Tenho aqui uma multiplicação, uma divisão e outra divisão. Quais é que eu faço primeiro? Qual é que eu escolho para fazer primeiro? Destas todas eu vou escolher primeiro a que estiver mais à esquerda. Logo, esta vai ser a primeira que eu vou fazer. Este 2, lembrem-se, ele faz parte da equipa, não fica para trás, eu vou passá-lo para baixo. 2 mais. E agora? 6 vezes 2, 12 a dividir por 3. E às vezes o que acontece é que eles chegam aqui e dizem assim: olha, mas 2 não dá para dividir por 3, não dá a conta certa. Pois não, nem sequer era essa conta que era para fazer. Se fizeres pela ordem certa, vais ver que dá certo. E de facto, estão a ver, aqui já a coisa já bate certo, mais ou menos. Agora tenho outra coisa. Ou eu posso, para garantir que não me engano, faço passinho a passinho, que é o que eu recomendo sempre quando eles não estão ainda muito familiarizados com isto. Ou então eu consigo perceber que eu tenho aqui um sinal de menos a separar e tenho aqui outra divisão. Eu posso fazer logo esta divisão também. Ou então eu posso deixá-la e fazer no próximo passo. Vou deixá-la. Outra vez. Quem é que está primeiro? Estas duas. Vou fazer para aqui. 12 a dividir por 3 dá 4. Menos 4 a dividir por 2. Mais uma vez, tenho aqui uma divisão. 2 mais 4 menos 4 a dividir por 2 dá 2. E agora? Qual é que eu vou fazer primeiro? Esta. 6 menos 2 que dá 4. Deixa eu ver os números assim estão em cima. Ok? Se eles não se enganarem na ordem pela qual têm de fazer estas contas, isto não falha. Um dia desta semana estava com os meninos do 5º ano e um dos meninos disse-me assim: não, mas eu fiz a conta exatamente igual à tua, só que a mim está-me a dar, como é que era que ele dizia? 12. E a mim estava-me a dar 14. Porque eu tinha assim. Era assim, já sei. Eu tinha isto, 14 mais 1 menos 1. Não, era o contrário. Era assim. E eu dizia que isto dava 14. E ele dizia que isto dava 12. Porque fez assim. 14 menos e fez esta conta primeiro. 1 mais 1 é 2. 14 menos 2 dá 12. Estão a ver a diferença? A diferença, pronto, é logo que esta está mal e que ela está certa. Porque 14 menos 1 dá 13. 13 mais 1 dá 14. 14 menos 2 dá 12. Isto até parece que está certo, mas vocês vão pôr na calculadora e ela vai dizer que o 14 é que está certo, está bem? As calculadoras sabem fazer pela ordem. Podíamos entrar aqui na justificação do porquê que isto estava errado, mas acho que faz todo o sentido nós olharmos para aqui e vermos que, ora, se 14 menos 1 é 13 e 13 mais 1 é 14, então está tudo certo, não é? Aqui, 14 menos 2, não. Isto está errado. E por isso é que muitas vezes
muitas vezes há muita confusão com isto das prioridades e etc. Porque eles dizem, mas é tudo igual, porque há as propriedades comutativas e porque há as propriedades tal e tal. Mas atenção, nós temos que ter atenção ao facto de, apesar de haverem essas propriedades, elas têm de ser aplicadas corretamente. E elas aplicam-se corretamente dentro daqueles parâmetros que falamos no início. Quando temos já um comboio de contas assim, um bocadinho maior, temos de respeitar a ordem e não deixar ninguém para trás. Porque há duas coisas que acontecem muito. Que é, eles não respeitarem a ordem quando vêm assim umas contas com muitos números. A primeira é que eles não respeitam a ordem das operações e fazem aquela que lhes dá mais jeito. Muitas vezes acontece, por exemplo, eu vou fazer aqui um rabisco só para dar um exemplo. Se isto aqui tivesse um 3, havia muitos meninos que olhavam para aqui e diziam logo assim, 3 a dividir por 3 é 1, portanto isto era 6 vezes 1. E já dava disparate. Porque não é. Ok? Vou pagar isto. Porque não é, porquê? Porque tinham de seguir a mesma ordem. Isto era um 2 que estava aqui. Tinham de seguir a ordem correta. Está bem? Essa é uma das razões que dá asa a muitos erros. E a outra é, e isto vê-se infelizmente, mesmo até nos miúdos até ao terceiro ciclo, porque eles habituam-se de trás a fazer isto e é muito complicado corrigir, porque eles habituam-se mesmo a fazer, que é deixar elementos para trás. Por exemplo, este 2 não está aqui a fazer nada, olha quanto tempo é que eu tive aqui sem usar o 2? Muito. Então não vou estar sempre a escrever, então o quê? Tenho agora de estar sempre a escrever o 2? Tens. Porque eles depois fazem o quê? Escrevem esta, depois escrevem aquela e depois não sei o quê e o 2 esquecem-se. E quando dão por ela cá em baixo o 2 desapareceu. E depois dá errado. E depois dizem assim, então também foi só um 2. Pois, né? Só que aí já não está certo. Está bem? Portanto, essas são as coisas principais. E hoje... hoje falei muito. E muito rápido. Isto eram as coisas que eu tinha hoje para dizer. Eu tinha dito que ia voltar à matemática. Hoje voltamos à matemática logo em força, logo com contas de multiplicar e propriedades e prioridades e etc. Se tiverem alguma questão, aproveitem para colocar ou para depois mandar mensagem, já sabem como é que é, ou mandem mensagem ou deixem nos comentários. Eu vou tentar manter-me atenta. Esta chamou-me a atenção, esta dúvida deste exercício, não me lembro muito bem como é que era, mas sei que era das propriedades, da propriedade distributiva da multiplicação. Quando há coisas assim que me chamam muito a atenção, eu vou tentar trazer à quarta-feira. Esta foi mesmo muito óbvia, porque eu devo ter visto, não sei quantas vezes é que eu vi esta dúvida, ajudem-me porque eu não estou a perceber, ajudem-me porque eu não estou a perceber. E vi também muito, obrigada Catarina, e vi também muito esta semana dúvidas com frações, no primeiro ciclo, dúvidas com frações. Nós já fizemos o tal, foi no segundo, acho que foi no segundo direto, que foi dedicado às frações, assim à parte mais básicazinha das frações, e acho que foi sobre isso que eu vi vários exercícios. Eu ainda não percebi bem, como é que, porque é que aparecem em tantos sítios tantos exercícios iguais. Não sei se são os mesmos, se são exercícios dos livros, se são exercícios que da escola virtual ou do estudo em casa, da TV Escola, não sei. Não sei bem de onde é que aparecem tantos exercícios iguais. Mas sei que esta semana vi muita coisa sobre frações. Portanto, vão lá ao canal. Que eles estão todos identificados. Eu creio que seja o segundo direto, está lá identificado com frações. Vão espreitar, vejam. Quem tiver dúvidas que vá lá ver. Nós vamos tentando falar assim destas coisas um bocadinho de cada vez. Vamos insistir sempre mais na matemática, mas sempre que tiverem dúvidas de outras coisas, vão deixando as vossas sugestões, como têm feito, como finalmente já têm estado a fazer. Já tenho ali uma lista jeitosa de coisas para irmos falando às quartas-feiras. E é isso. Acho que está tudo dito por hoje.
agradecer mais uma vez a vossa presença aí desse lado, o vosso apoio, as vossas mensagens que depois vão mandando, os likes novos que tivemos na página, os seguidores novos no YouTube. Já falei nisto no início, mas eu acho que estou mesmo contente e pronto, gostava de agradecer mais uma vez. E na próxima semana cá estaremos outra vez, quarta-feira às 9h30, para mais um direto, provavelmente outra vez sobre matemática, porque há tanta coisa para falar que vamos ter sempre tempo. Beijinhos, até lá!